Bom, voltando aqui, esperar o Alexandre aparecer. Carolina, a senhora já aparecendo por aí, moça. Opa, já tá aí, Miriam. Ó, Alexandre já apareceu. Alexandre, vamos continuar esse papo, pelo amor de Deus. Alexandre é sensacional. Aí, voltamos. O pessoal tá Voltamos. vindo, tá todo mundo vindo. Ó. A gente estava numa média de 60, 70 pessoas. Vamos esperar dar um pouquinho. Aí, Alexandre, o que eu pensei é você continuar o que você estava dizendo da historiografia. E aí, como ainda é dia de semana, para a gente não estender até 11 horas da noite, aí eu peço para você falar Uhum. mais 15 minutinhos, você pode? Mais uns 15 minutos? Tranquilo, Aí tranquilo. comentar uns 15 minutos, e aí se você tiver disponibilidade, da gente fazer uma outra live outro dia, para você falar das fases da guerra, do final da guerra. Pode ser? Uhum. Pode sim, Pode sem ser? Só problema. esperar o pessoal. Espera. Alexandre, mas está sensacional. Rapaz, eu não sei se você vai conseguir ver daí. Olha o que virou a minha folha. Olha só, isso aqui. Olha o que virou essa folha. Eu estou tentando anotar tudo que você está dizendo. Você conhece Que muito legal. sobre esse assunto, Alexandre. Parabéns, e parabéns pela didática. Eu estou encantado. Ah, Eu estou obrigado. encantado. Ah, obrigado. Eu estou encantado. Eu gosto de desenhar, Nossa! cara, assim, eu sinto falta, sabe por quê? Que eu te falei, né, que eu sou muito com a câmera, assim, eu tenho medo de ficar muito travado, porque tudo isso que eu te falei, eu desenho um mapa na lousa, pode ser um quadro branco, ou pode ser com giz mesmo, e aí eu vou fazendo as flechas e falo para meus alunos, vocês têm que copiar, eu quero que copie igualzinho, cada ofensiva, Barbarossa, Para Bagration, todos esses decorar. nomes, para decorar, para decorar. Nossa! Gente, Alexandre, olha, de Eu tenho verdade, aluno, olha, ó, eu tô sinceridade. falando sério. Eu tenho aluno que até hoje me encontra na rua e me vê e fala assim: Dnipropetrovsk, que é uma cidade soviética ocupada. Meu A pessoa me vê e Deus! fala: Dnipropetrovsk. Ai, Alexandre, eu quero ser seu aluno. Eu quero ser seu. Ah, não, não, por favor. Você começa a dar aula pelo Instagram, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você Senhor, começa a dar aula. Quero ser seu aluno. Meu meu Deus. Deus! Sensacional, sensacional. E é legal que você fala com um domínio muito grande. Então você vai num ponto, vai no outro e fala daquilo. Você vê o quanto você. Dá para perceber o quanto você se sente à vontade com o tema. Então isso eu Uhum. acho sensacional. Você não tem, aí, até comentaram, você não tem esses mapas desenhados? Posta isso no Instagram pra gente ver esses mapas, doido. Esses Você desenhos todos acredita que que um você aluno meu faz. uma vez me pediu de presente, Carlos, um mapa desenhado desse para ele colocar no quarto? Ah, queremos. Então agora Ele você pediu. poste pra gente ver. Eu vou Nossa, desenhar. sensacional. Por favor. Mas olha, você estava falando então das línguas estranhas, né? Que nós não temos aqui na historiografia. Não tem trabalho na historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nós não temos um campo bem estabelecido como aí na Alemanha, na Inglaterra, na Europa como um todo. E aí, pode continuar, à vontade. A gente Isso, continua mais uns 15 a gente minutinhos. sente muita falta disso, né? E assim, tanto é que a partir do momento que você vai estudando essas línguas, lá em Assis, assim, na minha graduação, a gente podia cursar uma língua estrangeira também. E aí cada Uhum. um seguia um rumo, né? Eu fui na época pro alemão, porque por razões óbvias eu queria estudar aquilo, né? E cada um seguiu uma língua diferente, mas a gente sente muita falta. Por exemplo, tem um livro muito pequenininho, mas que ele tem uma repercussão gigantesca nesse campo historiográfico, que se chama A Segunda Queda. Zweierlei Untergang. E o que ele coloca Nossa, nesse isso livro? aí eu não consigo nem anotar. Não, depois eu tiro uma foto e te mando. Eu obriguei meu cunhado a me dar de Por presente. favor. Falei, eu não quero saber, eu quero o livro. E nesse livro, A Segunda Queda, ele chama Andreas Hillgruber. Ele diz o seguinte: olha, os alemães foram derrotados, porém, o Ocidente deve à Alemanha a defesa contra a barbarização que significava a continuidade da onda vermelha no continente europeu. Então, de alguma maneira, esses historiadores queriam justificar que a Alemanha tinha, em última análise, ajudado o Ocidente. E isso vai gerar um debate gigantesco nos anos 80. É chamado de a Batalha dos Historiadores. E aí vai ficar grandes nomes da historiografia alemã de um lado e outros grandes nomes de outro nessa batalha de versões do que teria sido esse final, entendeu? O que representou essa derrota? Meu E, Deus. e Carlos, eu queria indicar um livro, até deixei ele aqui separado, eu escrevi sobre ele em tudo quanto é lugar, é esse livro aqui, ó.
As Benevolentes. Tô vendo, As Benevolentes. É um livro para você Fala ler um na pouquinho desse livro quarentena. pra gente. Ó, é um livro para você ler na quarentena porque ele é um pouquinho extenso. Mas esse é um livro, só um pouquinho. Esse é um livro chamado de Guerra e Paz da Segunda Guerra Mundial. Seria uma versão, é uma referência ao livro do Tolstói, né? Mas seria uma versão aqui sobre a Segunda Guerra Mundial de um aspecto que a gente não tinha acesso ainda, que é algo literário sobre a Guerra no Leste. E esse livro gerou um grande debate e uma rixa muito grande entre história e literatura. Porque, como ele escreveu sobre um período histórico, mas é um livro de literatura, ele foi premiado com o Goncourt, ele causou muito incômodo, porque ele visitou os locais de Stalingrado, por exemplo, ele visitou toda aquela região da invasão da União Soviética, e o livro é contado a partir da perspectiva de um tenente da SS. E aí ele vai explorar a moral da SS, que era uma corporação de elite, né, da Alemanha nesse período, porque a Alemanha, assim como a União Soviética, ela constrói uma série de polícias, né, vinculadas a um sistema repressivo, tanto a União Soviética quanto a Alemanha, e aí a gente tem que ter muito cuidado no seguinte, a gente vive num período de muito fake news, né, a gente vê essas confusões constantes na internet, em blog, em YouTube, e algumas vezes até de alguns lugares que você pensa, mas não é possível essa comparação. Então, assim, falar que o nazismo é de esquerda, isso é um absurdo tremendo. Falar que eles são gêmeos, nascidos do mesmo movimento, também isso não é verdadeiro. E dentro da própria historiografia, existe uma batalha também, né? Por quê? Porque aquele historiador lá do começo que eu comentei com você, o Ernest Nolte, ele vai tentar defender a ideia de que o nazismo é uma resposta ao comunismo. É uma resposta civilizada ao comunismo. E aí ele começa a comparar. Então, se a União Soviética criou o NKVD, a Alemanha criou a Gestapo. Se a União Soviética criou os campos de concentração da União Soviética, o Gulag, a Alemanha criou os campos de concentração da Alemanha. Né? Então, essa comparação é uma comparação atual, porém ela vai nessa tentativa de confundir os dois movimentos como algo nascido da mesma raiz. E não foi. Porque eles defendem coisas absolutamente diferentes. Né? Sim, então, assim, até a questão nacionalista, internacionalista, a questão totalmente diferentes. Eles vão para pontas diferentes, né? Sim, as soluções, as estratégias, apesar de você poder comparar que o sistema repressivo dos dois, inclusive existem vários autores que comparam os dois ditadores, que comparam os dois sistemas, né? Apesar disso tudo, cada um tem uma especificidade muito própria, né? Muito clara. E você não pode, em momento algum, falar, olha, eles são irmãos, eles são a mesma coisa. Por exemplo, tinha um nome social no nazismo. Aquilo foi uma estratégia do Hitler, porque o Partido Comunista na Alemanha era muito forte. Entendeu? Era para tirar membros do KPD, do Kommunistische Partei Deutschlands, e trazer para o Nacionalsozialistische Partei, Arbeiterpartei, né? Não tem como ser o socialismo marxista no sentido de nacional-socialismo. Absolutamente. Esse nacional tirou qualquer coisa. Absolutamente. Sensacional. Carlos, eu ia assim, cortar os pulsos se eu não dissesse isso agora. Por favor, assista a uma série que se chama Babylon Berlim. Babylon Berlim é uma série que mostra Berlim nos anos 20. Que legal. É maravilhosa, é uma série que trabalha com... Dá para você ver como, aos poucos, essa batalha entre comunismo e socialismo e nazismo vai fermentando ao redor da sociedade, como ela vai traçando os caminhos dentro das estruturas de poder e até que vai chegar o momento, né, de tensão da quebra da Bolsa de 29 e como isso vai ser explorado pelos nazistas de maneira bastante competente nesse sentido. Tem no Globoplay,
É maravilhoso. Nossa, Assim, nunca ouvi falar. eu sempre brinquei, eu brinco com a minha esposa, eu falo, olha, o consultor histórico dessa série deve Tá. ser o Ian Kershaw, deve ser alguém que tá de muito parabéns, tá arrasando mesmo. Que legal. Igual o senhor, né? Porque, meu Deus, meu Deus. E é legal, Alexandre, essa coisa que você comentou aí das comparações entre nazismo e comunismo, puxa muito um assunto que eu gosto, dessa coisa da história, não é literatura, né? Que a Isso, história, nós estamos, temos que estar ancorados nas fontes, e claro, é uma meta, a gente nunca vai atingi-la, mas é a meta da verdade, do que de fato, daquilo que aconteceu. Você não vai ter a totalidade da verdade, jamais, mas você não pode diluir a história naquela coisa de literatura, que tudo é válido, porque aí você permite uns discursos como esse, ou até aqueles discursos negacionistas, né? Aquele discurso sim, negacionista do Holocausto, se tudo é válido. sim, sim. Então a gente lembra o O, o, quanto... o Pode falar. que torna esse livro que eu comentei tão especial é que, diferentemente de nós, como você está comentando, né, como nós não podemos julgar, né, nós não somos juízes, como diria o Bloch, ele Uhum. pode colocar umas Sim, frases nos personagens. Eu só vou ler uma frase, ele diz por assim, favor. os homens comuns de que o Estado é constituído, sobretudo em épocas instáveis, eis o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo para o homem sou eu, é você. Então o livro é esse confronto entre ele, que se admite culpado, e quem está lendo, né, de abalar essa moral do vencedor, porque ele coloca isso o tempo todo. Né? E é um Uhum. livro fantástico, Nossa, nesse depois, sentido. depois, Alexandre, se você puder, posta esse livro que até o pessoal está pedindo o nome, Sim, que tá comentando aí, perguntando o nome, falando para ler e tudo mais. E aí sim. você pode colocar o filme, colocar o livro, porque tem muita coisa para ser lida aqui pelo que você está dizendo. Carlos, eu acho que esse assunto me persegue desde que eu sou criança. Ah, Na é? minha cidade do interiorzinho, que pequeno, quando eu era pequeno, tinha um padre que falava uma língua estranha. E eu fui fazer faculdade, e eu tô na primeira aula de alemão. E o professor estava ensinando sons pra gente. E aí ele começou, né? G tem som de G, ER tem som de ar, e foi falando. E aí eu pensei, gente, mas então o cara lá da minha cidade, o padre, ele não se chama Geisiner, ele se chama Geisner. E esse é um Nossa. sobrenome alemão. E aí eu fui fazendo, eu voltei para a cidade desesperado, né? Para procurar a história dessa pessoa. E ele já tinha falecido e tinha sido cuidado por uma senhora muito simpática. E eu falei, a senhora tem alguma coisa dele? Eu queria ver, né? E ela me mostrou um álbum. Quando eu abri o álbum, eu quase tive um infarto. Era um álbum, né, de couro, onde ele tinha várias fotos da Rússia, várias fotos dos primos vestidos de uniforme nazista. E aí ele escreveu numa das fotos, era um jornal que ele recortou, e ele colocou embaixo assim, My House, minha casa, 11/12 de setembro de 44. E eu falei, mas como que ele tem isso, né? Mas o que é isso? Aí eu fui para a internet, essa é a data de um bombardeio em inglês, a cidade onde ele morava, Darmstadt. E a Você cidade tá foi arrasada. brincando. E aí ele veio para o interior. Eu sempre brinco em Culto e Bárbaro de São Paulo. E ficou aqui 25 anos. Só que ele não era padre, ele era frei, ele era franciscano. E aí eu fui retomando isso, e até um outro amigo, o Gabriel, um dia falou assim para mim: você encontrou seu Menóquio. E eu tenho essa frase na minha cabeça até hoje, de que eu tenho que Do terminar a Ginsburg, pesquisa. né? Do Isso. Ginsburg, você encontrou o seu Ele Menóquio. brincou. Claro que é uma brincadeira, né? Porque a gente não pode comparar, mas de qualquer maneira, a Segunda Guerra Mundial, ela não está no macro apenas, né? Que Uhum. quando a gente vai ensinar, a gente fala dos milhões e os milhões de soldados, de bombas, mas no interior de São Paulo, uma cidadezinha do Noroeste, um homem que era filho de uma família riquíssima da cidade, teve a sua vida destruída por um bombardeio, foi o único sobrevivente, Uhum. e aí ele vai parar num mosteiro católico e escreve uma carta falando que ele quer ir para uma missão estrangeira. E ele vem parar no Brasil. Caramba. Gente, e é Então, legal, assim, Alexandre, porque isso eu sempre explica sou. tudo.
Até a Miriam colocou a Caetana aí da pesquisa dos escravizados, que dá rostos, né? Aquilo que até eu conversava com a Miriam na live, dá rosto para a história. E a gente precisa disso. Até para criar, não tem como a gente remediar, não tem como resgatar o passado, mas até para contrabalançar a essa violência da Segunda Guerra Mundial, da gente produzir empatia, né? De você conseguir Sim. se colocar. Eu imagino o impacto que você teve quando viu a foto lá do My House, de Nossa. perceber, caramba. Nossa! Você contando consegue mexer com a gente. Exatamente, assim, eu sempre brinco, né, assim, essa senhora faleceu e eu perdi o álbum, entendeu? Eu disse para ela que eu ia voltar, mas aí eu tive que voltar para Assis e ela acabou falecendo e eu nunca mais encontrei esse álbum. É uma das esperanças que eu tenho da vida. Passar a pandemia e reencontrar o álbum, né? Por favor. Aquele álbum, aquela foto. Ficou na sua Mas eu gostei desses pequenos acasos, sabe? Porque, assim, foi um período de você encontrar uma foto aleatória com uma frase numa língua estranha e você jogar no Google e você já vê todo o relato do que aconteceu. E aí você escrever para o mosteiro na Alemanha, pensando que os alemães jamais vão responder uma coisa como essa. Eu perguntando da vida deles, se eles tinham algum documento lá. E o alemão, não sei por que razão, deve ter sido Jesus, digitalizou uma carta escrita de próprio punho por ele. Nossa. E me mandou. Quando eu abri o e-mail, eu falei, gente, Deus existe, olha isso. Expliquem isso, ateus. Expliquem isso, exatamente. Gente, e aí, se você... Falando de Deus existir, Carlos. Eu chamei de Getúlio, tranquilo. Tá tudo bem. Tem um filme tão bobo que se chama Exorcista do Início. E nesse filme tem um trecho que eu acho o pior trecho de todos os filmes que eu já vi. Você falou muito da Joana d'Arc, né, dessa questão religiosa, eu tenho visto você postar bastante sobre isso no Telegram. E é um filme terrível nesse sentido, porque seria o demônio visitando pela primeira vez esse padre que ele vai enfrentar lá no Exorcismo dos anos 70, né, no filme original, já velho, mas esse filme, o início é o padre jovem, e ele está na Polônia, ocupada pelos alemães. E aí o soldado SS, que na verdade está possuído pelo demônio, fala para ele, padre, você vai escolher quem eu vou matar todos. E aí o padre fala, eu não posso fazer isso. E ele mata uma criança. E aí ele repete a frase, a ameaça, ou você escolhe quem eu vou matar, ou eu vou matar todo mundo. E aí o padre sai escolhendo os idosos. E aí à medida que o padre aponta, o soldado atira. E aí depois que ele faz toda essa carnificina, ele olha para o padre e fala, padre, Deus não está aqui hoje. E aí o padre enlouquece, perde a fé. Porque ele tinha ensinado até aquele momento que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E o Satanás estava brincando exatamente com isso. Né? Então é um filme muito impactante do ponto de vista religioso, porque o padre acorda toda noite lembrando dessa frase. E disso, né? E aí a gente entra naquele território do assassinato dos judeus, né? E de outras etnias, mas principalmente dos judeus, que é algo nunca antes visto na história do mundo. Por isso é um evento único, né? Porque não vamos discutir a questão numérica, entendeu? Sim. Essa é uma cilada. Isso é uma cilada. É uma cilada que os alemães montaram de maneira também genial. Um outro livro que chama LTI, Língua Terti Imperi. O que o autor diz? A partir do momento que você usa a linguagem do tirano, você já está derrotado. Perfeito. Então, quando a gente começa a pensar em termos numéricos, em termos categóricos, em termos de estratégia, de como foi feito, você já está sendo nazista. Porque você está pensando, olha, mas quantas pessoas morreram? Em quanto tempo elas morreram? Morreu mais onde? Morreu mais como? Porque esse é o raciocínio... Né? Exatamente, porque esse é o raciocínio que é feito pela elite da Alemanha. Porque a gente pode lembrar, né, e essa é uma ferida aqui na Alemanha e até na nossa academia também é muito forte, que quem construiu os campos de concentração e quem fez todos os cálculos não foram os jornalistas, não foram os historiadores, foram os engenheiros, foram os médicos, foi a elite do país que se envolveu com ações que tinham como fim único exterminar uma raça, porque os verbos usados pelos alemães nesse período são verbos utilizados para o extermínio de pragas. Então Vernichtung, que é
aniquilação do ponto de vista de verme, de praga, etc. Né, os termos usados por eles, quando eles vão descer dos trens, né, o house, que vai para fora, sai, para eles saírem, também. Então essa é uma outra seara, né, que assim, a gente, em outro momento, a gente puder conversar. Por favor. E é absurdo, né, Alexandre, que a gente às vezes cai nessa cilada de muitas vezes as pessoas falam, mas quantos morreram? Mas qual era a forma? E aí você não sai, a questão ética fica para trás. Você fala, é o extermínio de um povo. Não importa. Isso, porque é a primeira vez que a Hannah Arendt vai lembrar de novo para nós que alguém está sendo assassinado não por um crime que ele cometeu, que era algo que os europeus já conviviam há muito tempo, ou a pena de morte que existe nos Estados Unidos, que alguns brasileiros defendem aqui no Brasil. Mas eles estavam sendo assassinados por aquilo que eles eram. Então você é um judeu, não importa que você cometeu um crime ou não, não importa que você... Então, tem até livros da época, né? Não o assassino, mas a vítima é culpada. Sim, sim. E como se aquilo fosse um castigo, ele merecesse. A Hannah Arendt coloca algo, que você, lembrando dela, que você cria o absurdo, né? Porque não há motivo para a morte. Você não tem um delito. Você criou, você instalou o absurdo. O regime o campo de concentração está sob o regime do absurdo. O cara não tem algo para ele entender, olha, se eu fizer isso eu morro, mas se eu não fizer eu não morro. Não, você vai morrer, não importa o que você faça. Você instaurou o absurdo. Eu acho importante que a gente conheça, sim, todas as formas de assassínio, mas que a gente não caia na cilada de dizer, por exemplo, mas o Stalin matou mais. Exato. O Stalin matou muito mais gente, o Stalin matou mais que a própria guerra, o Stalin matou 22 milhões de soviéticos. Sim, isso é um fato, e ele matou como? Assim, e o nazismo, daquela forma. Então, são eventos que não podem ser colocados no mesmo patamar, né? Não dá pra você comparar, não existe comparação entre um massacre. Não dá pra você comparar um massacre com o outro. É bem isso mesmo, né? E o Stalin, ele fez coisas assim, lá em Stalingrado ele tinha imposto uma lei de que não era para os soldados darem nenhum passo atrás, porque eles iam ser fuzilados como traidores do povo. E no fim da guerra, em 45, 2 anos depois, a Alemanha tinha mais de 2 milhões de prisioneiros soviéticos, que eram vencedores, mas que tinham que voltar para casa. E eles foram mortos como traidores do povo. Porque eles traíram a lei lá de 43, quando eles se deixaram capturar, e o raciocínio do Stalin foi esse. Vocês se deixaram capturar e prolongaram o sofrimento do povo soviético. Então vocês são traidores, vocês não são vencedores e muito menos herói. Nossa. Né? Meu Deus. E sempre, você falando tudo isso, o pano de fundo na minha cabeça fica 75 anos. 75 anos. Eu falo que tá tão perto. Tá tão perto. E hoje, tem dados assim que são compulsados aí na Europa e nos Estados Unidos, que os jovens, eles não têm ideia do que foi o Holocausto, que eles não têm ideia do que foi essas questões, eles não se preocupam com isso, eles acham que isso não tem a menor possibilidade de acontecer de novo. E a gente tem visto, infelizmente, algumas falas, alguns comportamentos, alguns vislumbramentos, alguns deslumbres diante da técnica que são muito parecidos com aquele momento. Por isso, um livro super baratinho da estante virtual, lá, R$7, A Direita Chega ao Poder. Ele estuda uma cidade alemã pequenininha do interior e ele mostra lá, é um livro que você lê numa sentada, como o partido nazista foi tomando todas as esferas sociais. E aí ele começa desde os luteranos, que por alguma razão até citaram, voltando à sua história bíblica, né, uma carta de São Paulo aos romanos, se eu não estou enganado, depois até posso pegar o versículo certinho, onde diz, olha, ele é o filho de Deus que veio para nos salvar, uma coisa assim. E eles estão se referindo ao Hitler. Isso está sendo pregado nas igrejas da região, entendeu? Como se fosse o que o nazismo seria o grande salvador. E você vê hoje alguns discursos que, a despeito de todo o problema político que o país e a América vive, né, que são muito parecidos. Parecido no desrespeito aos direitos humanos. E a memória, então
E a memória, já na aula, para dar aula em 2018, a gente tinha muito problema com isso, porque a apostila de filosofia pedia que você trabalhasse com os direitos humanos, mas havia inclusive colegas de trabalho que achavam aquilo comunismo, que achavam aquilo. E eu sempre disse, de toda a indigência intelectual que existe hoje, a pior de todas é apontar o comunismo em 2020 como inimigo do povo. Porque eu não vejo comunismo onde eu vivo. Eu não enxergo isso. As pessoas enxergam o comunismo em locais absolutamente equivocados. E se a gente for analisar do ponto de vista histórico, algumas ações de governos locais, elas sim são muito comunistas. O Stalin é uma pessoa que criou uma técnica de apagar os antigos camaradas das fotos onde ele estava. Apagava. Então o Trotsky é um inimigo, mas o Trotsky é um herói. Mas aí, anos depois, ele vai apagando as pessoas da fotografia, as que ele mandou matar, como o Trotsky, o que faleceu, como o Lenin, e no fim está ele sozinho na fotografia. É um livro que tem, né, muito famoso, chama O Comissário Desaparecido. E não tem tradução para o português. Eliminando ex-aliados. Exatamente. Então essa coisa de apagar o passado que você vê na rede social hoje, né, de futuros candidatos, vamos apagar aquela foto que eu tenho com um colega lá que cometeu algum deslize, isso é muito comunismo. E levantar, o que me espanta hoje é levantar o comunismo como se fosse aí, como se existisse um Estado comunista a ponto de invadir o Brasil, alguma coisa assim. E isso você vê que é aquela criação do espantalho mesmo, aquela criação do inimigo para você erigir alguma outra coisa aí que muitas vezes dá até medo. E o que eu acho mais incrível é que até essa humanos, aquelas pesquisas históricas sobre tal. E aí estava o uso do... Eu acho que o seu travou, Alexandre. Voltou? Tinha travado, voltamos. E aí estava falando que as pesquisas históricas sobre Jesus, elas têm um avanço muito grande na Alemanha. E na Alemanha dos anos 20, dos anos 30. E que então vai ter toda uma pesquisa para afastar o elemento semítico, o elemento judeu da vida de Jesus. Ao ponto de falar de que ele seria filho de um soldado romano. Porque aí você conecta Jesus, porque ele seria então a Virgem Maria, né, teria tido um caso com um soldado romano, que aí você tira Jesus do povo judeu. Aí você vai falar, não, ele é ariano, ele descende dos romanos. Então, até isso, essa manipulação da mentalidade que vai tomar conta da religião, que vai tomar conta da cultura, que vai tomar conta de toda essa mentalidade para criar o estofo necessário, o terreno necessário para implantar o Estado nazista. Isso é extremamente assustador. Exatamente. Inclusive na filosofia, o maior nome da filosofia da época, o Heidegger, ele diz no discurso dele, o Hitler é o Dasein da Alemanha, ele é o devir, ele é aquilo que todo alemão tem que vir a ser. Né? E nunca depois ele negou o que ele tinha dito e ele foi condenado... Arendt, né? Exatamente, por outros filósofos ao longo do século XX, né, que ele viveu ainda bastante. O período não passou. Mas acho que e ainda hoje há frases que podem ser escritas e não podem ser ditas, citando um artigo famoso aí de um historiador sobre esse período. Há muitas feridas ainda sobre isso, e há muito desconhecimento sobre isso, né? O que é perigoso, né? O que é perigoso. Muito desconhecimento, que é sempre explorado por esses artífices das tempestades, né? Sempre. Sempre muito explorado. E que abocanham o nosso país, criam uma tempestade e abocanham o nosso país no meio da tempestade. Exatamente. Alexandre, como é dia de semana e a gente depois amanhã tem que dar aula, eu queria convidar você para a gente continuar essa live um outro dia. Porque, olha, eu gostaria ainda muito de falar com você das outras fases da guerra, do final da guerra e colocar algumas perguntas. A gente pode combinar um outro dia da gente continuar essa live? Tranquilo, pode ser. Ótimo. Acho que todo mundo vai adorar. Pro pessoal que tá vendo aí, a live vai ficar salva, fica no IGTV. Então, aquela primeira parte já tá lá no IGTV. Essa aqui também eu mando pro IGTV. Eu mesmo vou assistir de novo essa live, porque eu anotei muita coisa. E eu gostei muito do livro, Alexandre, esse que você falou das benevolentes. Eu vou terminar aqui a live e eu vou atrás dele. A parte que você leu, para mim, foi sensacional. Aquela do perigo
Sou eu e você, me lembrou muito da Banalidade do Mal. Me Sim, lembrou muito da eu Banalidade do garanto Mal. que quando você terminar de ler o livro, você vai ficar pelo menos uma meia hora pensando, não é possível, não pode ser. Nossa, eu vou terminar essa live, eu já vou atrás desse livro, já decidi que, não, esse aí eu vou ter que comprar. Alexandre, muito obrigado. Por favor, vamos continuar daqui para a semana que vem, vamos ver um dia que fica melhor para a gente e continuar essa live, Tranquilo. porque foi sensacional. E você chamou a atenção de uma coisa que eu acho muito importante, que é a responsabilidade, né? A ética que nós, professores de história, temos que ter a trabalhar com esse material. Eu acho que Exatamente. é o maior recado que você passou, sabe? Ter uma ética muito grande, um respeito às fontes, um respeito a esses cadáveres. Eu acho que o respeito aos Sim, cadáveres é o sim. principal. E teve bastante pergunta que eu fui anotando aqui, depois de te passar. Eu te passo no WhatsApp para a gente fazer. E eu gostaria de... Você quer falar alguma coisa? Ainda Eu só quer queria comentar algo? concluir, Carlos, assim, eu queria agradecer muito a você, a maneira como você Nossa! conduziu tudo isso, porque, assim, eu estou aqui em frangalhos. Ah, mas foi ótimo. Nossa Senhora. E dizer o seguinte, para a gente gravar aquela questão dos números, né, do macro e do micro, eu queria Uhum. terminar com uma frase que foi encontrada no muro da região de um gueto, e está escrito assim: eu gostaria que o mundo soubesse que existia um dia um Davi. E essa Nossa. pessoa certamente desapareceu em meio a essa multidão de pessoas assassinadas, né? Mas isso mostra para nós, assim, como diz às vezes o Jornal Nacional e algum surto, assim, de responsabilidade, como você falou, né? Não são números, não são Uhum. 6 milhões, são Uhum. Davis, são Evas, são Isaacs, são Olha, Sterns. eu, até aproveitando aqui para você, Alexandre, vou contar uma coisa também que isso aqui para mim é emocionante também. Em Budapeste, lá na Hungria, tem uma árvore, você já deve ter visto, ou pessoalmente, ou com foto, tem uma árvore de metal dentro da sinagoga de Budapeste. E a sinagoga de Budapeste é a maior da Europa continental. E aí dentro dessa sinagoga, no quintal dela, tem uma árvore de metal. E essa árvore tem folhinhas de metal, várias folhinhas. E quando você se aproxima dela, o choque é tão grande, Alexandre, tão grande, porque não são folhas, são nomes. São nomes. São os judeus de Budapeste que foram levados para o campo de concentração. Então são vários nomes, vários nomes. E é uma árvore estrondosa, é uma árvore gigante. Aí quando você olha tudo aquilo, você fala, cada folha dessa é um nome. É algo assim de tão arrepio, tão grande, porque lembra esses Davis. Eu acho que essa sua fala do queria que o mundo soubesse que existia um Davi. Eu acho que a gente não pode, eu acho que fica esse recado, né? Não vamos tratar com Fica, números. Não vamos tratar exatamente. com números. Alexandre, eu A gostaria... métrica é nazista. Não, isso aqui tem que ser anotado. A métrica é nazista. A métrica é nazista. Acho que a gente pode estender isso para tanta coisa, tanta coisa. Alexandre, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Nem palavras. Que honra. Carlos, você Diga. só me perdoa, é que assim, só pra gente explicar, que aquela imagem que eu escolhi é de uma Hum, revista que tem online, que chama Kladderadat, aqui tá na live, e lá tá escrito assim, de Gott Lesung Bewegung, o movimento ateu, ou dos ímpios, dos impuros, né? E aí embaixo tá und ihre Dreieinigkeit, e a sua trindade. Então a trindade do comunismo seria a morte, o Stalin e o demônio. E essa nossa. revista circulando em Berlim, em toda a Alemanha, em 1937. Nem é uma Então propaganda do Estado, né? Nem é aquela quase propaganda. não é uma propaganda contra o comunismo, né? Por isso que Meu Deus. até hoje as pessoas temem muito o comunismo, né? Que acabou e foi algo muito como foi algo passado para o Ocidente, né? E que teve a sua razão de ser, mas que petrificou como um espantalho. Ela petrifica como uma Exatamente. coisa e esse espantalho sendo usado aí para Na nossa tantas outras história, coisas. a gente sempre invocou o fantasma do comunismo para instalar uma ditadura. O que é perigoso, o que é muito perigoso. Alexandre, não tenho nem palavras para te agradecer. Por favor, continuemos essa live no outro dia. Por favor, eu faço questão. Eu vou te encher o saco para a gente fazer essa live. Muito obrigado, Carlos. Obrigado Eu a que todo mundo que nos agradeço. acompanhou. Fico Obrigado a feliz. todo Um abraço mundo aos aí. meus ex-alunos, a todo mundo que esteve aqui conosco. E todo mundo que mandou pergunta aí, pode deixar que depois eu vou passando para o Alexandre e a gente faz de novo, a gente continua esse assunto. Muito obrigado a todo mundo. 50, ó, você segurou 50, 70 pessoas. Meu Deus, meu Deus. Parabéns, Alexandre. Obrigado.
Uma boa Obrigadão, noite. Carlos. Até mais. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Ele vai encerrar a live, pera.